Provérbios 18, 14. O espírito do homem o sustentará na sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Só até aqui. Gente amada do Senhor, é muito bom conseguirmos, desejarmos buscar o Senhor com ânimo, com coragem, ousadia e santidade. Pois quem busca, ama. Quem ama, conhece. E quem conhece, não desiste. Não se deixa abater, nem se afasta da presença de Deus por nada e por ninguém. Pois quem está convencido dessa verdade, da presença, do que Ele representa para nós, pode cantar, dizer, proclamar aos quatro ventos, como o apóstolo Paulo. Lá no livro de Romanos ele disse: quem nos separará do amor de Cristo? Porventura é a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado, destinados ao matadouro. Essa é a palavra do apóstolo Paulo e daqueles que buscam a Deus, que dedicam-se a este fato, que se entregam a essa tarefa de adorar a Deus. É por causa dele, é por causa de Jesus Cristo, é por culpa dele que as portas se abriram para nós. E as bênçãos do Senhor, a graça do Senhor, a santidade do Senhor têm sido derramadas sobre a terra, sobre os bons e sobre os ruins também. Isso para que todos tenhamos a chance, para que todos encontremos um lugar, um motivo para voltar a Ele. Isso para que as pessoas caminhem, avancem na direção dEle, que cresçam na presença de Deus. E hoje eu queria falar de um assunto que pretendo discorrer um pouco sobre isso, talvez algumas semanas, não sei quanto tempo. Mas eu queria falar sobre um dos grandes problemas da igreja, das pessoas hoje. Eu queria falar sobre a letargia espiritual. Talvez a palavra preguiça espiritual seja mais conhecida. A letargia espiritual é importante saber para aqueles que estão caminhando com Deus. É importante compreendermos um pouco sobre isso. Aqueles que caminham com o Senhor, que começaram há muito tempo, aqueles que começaram há pouco tempo, aqueles que começaram a caminhar com Ele agora, é preciso saber sobre essa doença que é a letargia espiritual. O que é letargia espiritual? O que ela tem a ver conosco? Por que ela atrapalha tanto os nossos sonhos? Por que ela tira as nossas forças? Por que ela rouba a nossa fé? E desanima as almas mais fervorosas, acabam sendo roubadas por essa doença.
Se você for para o dicionário e procurar no dicionário o que quer dizer letargia, você vai começar assim. Você vai ver lá, esquecimento, inação, quer dizer, falta de ação, perda temporária, mas completa, da sensibilidade e do movimento. Esse menino tem pulmão, né? Esse seria aprovado pelo Spurgeon. Spurgeon, meu grande amigo, disse que aquele que não tem pulmão arruma outra profissão. Pregador não dá. Tem que ter pulmão. Perda da sensibilidade e do movimento por causas fisiológicas ainda não identificadas, levando o indivíduo a um estado mórbido em que as funções vitais estão atenuadas, diminuídas, de tal forma que parecem estarem suspensas, dando ao corpo a aparência de morte. Agora, traduzindo isso para o mundo espiritual, fica fácil compreender. Traduzindo isso para o nosso mundo espiritual, fica fácil a gente entender como é verdade esse negócio de letargia no mundo espiritual. Como é verdade essa situação no seio da igreja, no momento que vivemos, na geração que nós estamos vivendo. Quantos são os que perderam a sensibilidade espiritual? Quantos são aqueles que perderam toda a estrutura, aquilo que nos movimenta na direção de Deus, por causas naturais ou sobrenaturais? Quantos de nós estamos com o espírito abatido, sem movimentos na vida espiritual? Quantos de nós caminhamos como um zumbi, sem a menor expressão de vida no que diz respeito ao mundo espiritual? Quantos, na pior das hipóteses ainda, estão fracos na fé, desgastados na oração, empobrecidos no desejo de ler as Escrituras Sagradas? Todo movimento na direção da espiritualidade está completamente fora de sistema. E o que é pior, quantos já estão mortos, espiritualmente falando? Quantos, vasculhando na alma e no espírito, já não conseguem identificar mais nem um movimento dos céus? Muitas pessoas se escondem debaixo da estrutura de vida que se formatou-se em torno de si. Muitos se escondem atrás da correria, das preocupações, do trabalho, para não ter que pensar. Que quando olhamos e investigamos e vamos atrás de como anda a nossa vida com Deus, a conclusão que se chega é que já não há nenhum movimento do Espírito acontecendo em nós. É um problema muito, muito grave. Quantos de nós estamos com aparência caída, uma aparência mórbida, e vivemos numa situação até que a Bíblia condena, diz que gostaria que fôssemos frios ou quentes, mas ser morno é uma condição muito ruim para uma igreja, para uma alma que se aproximou do Senhor Jesus Cristo. O que queremos hoje? Qual é o objetivo nessa noite? Nós queremos gritar. Nós queremos, de alguma maneira, despertar. De alguma maneira, fazer se ouvir. Queremos gritar contra o pecado. Queremos gritar contra o mundo. Queremos gritar contra o diabo. Porque essa doença tem a sua origem num lugar determinado. A letargia espiritual começa no pecado. E o grande vírus
responsável por disseminar isso no meio da igreja é o diabo. Vemos pessoas pulverizando esse germe, esse vírus letal nas pessoas ao seu redor. E nós queremos gritar aos quatro ventos: precisamos acordar, precisamos despertar, precisamos pôr um fim a essa condição espiritual. Precisamos fazer com que a igreja desperte dessa preguiça, desse sono que tem acometido a sua igreja. Seria muito importante que prestássemos atenção, porque Jesus Cristo, Ele fez uma obra tremenda nas nossas vidas. E nós precisamos nos levantar, precisamos retomar o ânimo, renovar a nossa fé, precisamos correr na direção do nosso Deus. É importante, vamos permitir que Deus nos liberte de toda a opressão que nos impede de crescer, que derrame sobre a igreja um espírito novo, um avivamento na nossa alma. Temos cambaleado na fé, temos nos arrastado, ou melhor, rastejado na vida espiritual, como o diabo gosta. Porque essa foi a maldição do diabo, da velha serpente do jardim do Éden. A maldição foi que ela passaria a vida se rastejando pela terra. Hoje nós estamos rastejando pela terra. Nossa vida espiritual já não sobrevive há muito tempo. Estamos desta maneira. Precisamos pedir, como o salmista, no Salmo 69, alegrai-vos, Senhor, em nós, e nos livra, depressa, Senhor, vinde ao nosso auxílio. Precisamos de um socorro para a nossa vida espiritual. Gente amada do Senhor, é tempo de despertar, é tempo de modificar a nossa forma de caminhar ao lado de Deus. A palavra de Deus insistentemente tem batido no nosso coração e tem encontrado corações fechados, almas sem disposição para abrir a porta. Algo tem que acontecer em nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele se humilhou, desceu da sua glória no céu, se humilhou, se encarnou na história humana, assumindo a nossa natureza. Você lê isso lá em João 1,14. Ele se humilhou ainda mais, passando a condição de escravo, obediente, até a morte de cruz. Você vai ler isso lá em Filipenses 2,8. O Senhor Jesus desceu até o próprio inferno, no nível mais baixo que qualquer pessoa poderia descer, por nós. Ele morreu para que vivêssemos, Ele sofreu para que fôssemos curados, Ele foi aprisionado naquela cruz para que fôssemos livres de toda maldição, de todo pecado. Pois toda a condenação foi pregada na cruz do Calvário. Colossenses 2,14 fala isso. Quer dizer o seguinte: o Senhor Jesus, Ele existe, e Ele não existe da maneira com que nós estamos vivenciando Ele hoje. O Senhor Jesus é o grande Rei dos Reis. Não, Ele não está pregado naquela cruz. Não, Ele não está ali deitado naquela urna de vidro, como eu passeava pela igreja quando era criança, e com a minha mãe eu ia olhando aquelas imagens, cada situação mais difícil que a outra, que acabava o passeio pela igreja, eu estava compungido, eu tinha dó daquele sujeito. Ele não é esse ser desprezível e frágil. Hoje Ele está sentado à direita do Todo-Poderoso e tem toda a autoridade que lhe foi dada nas céus e na terra.
Hoje Ele tem escrito na sua coxa direita: Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele é o grande eu sou que falou a Moisés naquela sarça ardente. Ele não é o teu colega de escola. Ele não é o seu amigo do bar. Ele não é o seu vizinho. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é aquele que tem poder para jogar no inferno a tua alma. Então não é possível que nos relacionemos com Ele com tanto descaso. Não é possível permitir em nossos corações tanta frieza. A letargia é uma doença que acomete o coração do fraco. A letargia é uma doença imposta pelo diabo para aqueles que não permitiram mais que o Espírito navegasse no seu coração. Pessoas murmuram o tempo todo, pessoas questionam o tempo todo, as pessoas tentam de todas as maneiras encontrar uma forma de justificar o fracasso de suas almas, condenando a igreja, condenando as pessoas. São pessoas que já morreram espiritualmente. O Senhor Jesus, Criador dos céus e da terra, o grande eu sou, olhou para mim e encontrou, não sei porquê, alguma coisa que o fez se reduzir ao meu tamanho para estar comigo. Eu leio as Escrituras e eu encontro uma dificuldade tão grande no próprio Deus. Nada é impossível para Deus, nada é difícil para Deus. Mas sabe o que é difícil para Deus? Quando eu leio essas páginas, eu vejo a dificuldade dele em tentar se revelar para um coração caído como o nosso. Quase impossível tentar falar sobre justiça para corações apodrecidos. É quase impossível tentar falar sobre amor para corações incontinentes, corações que são perseverantes na maldade. Como falar sobre amor para alguém que não tem a menor noção do que significa isso? Como falar sobre justiça? E o Senhor ainda tenta. Ele está tentando. Ele vem para mim e fala o seguinte: sabe, cara, eu sou a porta. O que ele está fazendo com isso? Dizendo, eu sou a porta, tentando revelar o impossível nesse coração apodrecido, tentando revelar o infinito a esse coração finito, se esforçando para se manifestar em nós. Esse Senhor Jesus, Ele não sei porquê desejou viver o meu mundo. E nós, na nossa arrogância, na nossa orgulho, nós ainda ficamos andando, achamos que somos melhores, achamos que somos dignos, ainda temos a cara de pau de dizer, não concordo com isso, não concordo com aquilo, penso isso, penso aquilo. Quem é que está dizendo isso? Poderia o barro questionar o oleiro? Gente amada do Senhor, Deus não quer que ninguém ande rastejando por esse mundo. Ele revelou o seu amor intensamente sobre essa terra. Você pode não saber sobre muitas coisas. Você pode não saber sobre se há vida em outros planetas. Você pode não ter encontrado a cura para o câncer, nem para a AIDS. Você pode não saber muito, mas, meu amado, nós conhecemos sobre o amor. Nós conhecemos porque o amor se fez carne e habitou entre nós. Ele caminhou conosco, Ele se revelou a nós, Ele mostrou como deseja ser visto, Ele mostrou como deseja ser adorado, Ele mostrou como Ele quer se relacionar conosco. E o grande pecado da igreja, o grande pecado dos crentes hoje, é achar que pode se relacionar com Ele do jeito deles. É achar que pode se relacionar com Deus com as suas próprias opiniões sobre a vida.
achar que podemos adorá-lo com os nossos próprios cultos, com os nossos próprios entendimentos. Meu irmão, deixa eu te dar uma notícia muito ruim para você que não conhece o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não revelar Deus no seu coração, vai morrer sem saber, porque não há nada em você que motive a Deus, não há nada em você que se pareça com Deus. Santo Agostinho disse que há um lado ausente em cada um de nós, que só nos realizamos quando encontramos alguém que se pareça com isso que nos falte. Deixa eu te dizer, tem um buraco no teu coração, existe um lado ausente na sua vida, que não vai ser preenchido por coisa alguma nessa terra, se não for pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui, caminhando como crentes, achando que somos crentes, achamos que estamos adorando a Deus. Moisés, quando chegou diante da sarça ardente, ele disse: para começar, tira a sandália dos teus pés. Alguns dizem, não, porque aquela sandália era do Egito. Alguns pregadores mal informados. Não tem nada a ver com o Egito, não. Porque a maldade, a impiedade está no coração do homem. Aquela terra era santa porque Deus estava lá. E tirar as sandálias dos pés quer dizer despir-se diante do Todo-Poderoso. Letargia espiritual nos impede. Ele nos impede de nos aproximarmos diante de Deus. Não podemos viver dessa forma. Precisamos nos levantar pela poderosa mão de Deus. Vamos pensar bem. Vamos pensar um pouco. Você tem sido lento para compreender as coisas de Deus. Nós temos nos demorado demais para nos debruçar sobre o altar da oração. Você é cristão há muito tempo, muitos anos, e ainda não conseguiu ler as Escrituras e não encontra apetite para isso. Você frequenta uma igreja há muitos anos e não sabe o que essa igreja está ensinando. Existe uma dificuldade muito grande para desejarmos a presença de Deus. Somos ávidos, desejosos de satisfazer coisas inerentes, concernentes da carne e preguiçosos para as coisas de Deus. Vamos pensar um pouquinho só. Você debruça, coloca o seu joelho no chão e ora, e ora, e ora, e ora. E aquela oração parece um peso que não sai nada. E você fica cansado e não vê a hora de acabar aquele negócio, aquela experiência ruim. E levanta. Temos que tomar uma vacina. E não é essa vacina de gripe. Nosso problema não é H1N1. Nós precisamos tomar uma vacina contra essa doença espiritual maldita que chama letargia. Precisamos nos converter. Precisamos mudar isso. Precisamos levar a cabo essa tarefa de pôr fim a isso que nos rouba toda energia espiritual. Vejam a falta de crescimento, o acesso a essa doença, a letargia espiritual com facilidade. Somente aqueles que não assumem um compromisso com a verdade. Os que estão sujeitos, o grupo de risco para essa doença, é aqueles que não assumem um compromisso com a verdade, com o Senhor. Aqueles que não buscam melhorar a cada dia.
aqueles que levam a sua vida de qualquer maneira, aqueles que caminham por esse mundo como se tivesse tudo certo, aqueles que não vigiam o seu dia a dia, aqueles que não se importam com o seu irmão, aquele que não tem gentileza na sua alma, aquele que está cheio de justiça própria, aquele que está andando no andor do orgulho. Esses são os grupos de risco. Não se importa em crescer, não se preocupa se o amor está crescendo no seu coração, não para pensar se o conjunto de comportamento da sua vida reproduz alguma coisa que nasceu no coração de Deus ou não, ou se o conjunto de comportamento produzido pelo seu coração teve a sua origem no inferno. É importante, irmãos, o que você está falando, o que você está pensando, o que você está fazendo, aonde está encontrando energia? O que você está falando está encontrando energia aonde? Fala, Daniel. No amor de Deus? Você quer fazer o quê, Daniel? Vá com Deus. Nós precisamos perceber, irmãos, você não pode fazer o que você quer. Presta atenção, você não pode falar o que você quer. Você não pode pensar o que você quer. Viver com Deus não é natural para você hoje. Para fazer o que você quer, sabe aonde você vai chegar? Para fazer aquilo que é natural no teu coração, sabe onde você vai? Você vai para o inferno. Porque acredite, meu irmão, não é natural para você servir a Deus. Amar a Deus, Wellington, não é natural para você, meu amigo. Nós não encontramos recursos naturais em nossos corações para reproduzir aquilo que Deus deseja no seu coração. A Bíblia diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é justamente esse, aqueles que me amam. Nós temos que guardar. Esse verbo implica numa ação, em algo que lhe custa. Nós temos que nos mover na direção de Deus. Eu tenho que vigiar aquilo que eu penso, eu tenho que vigiar aquilo que eu falo, eu tenho que vigiar aquilo que eu sinto, porque nem tudo que sai desse coração, na verdade, nada que sai dos nossos corações merece alguma consideração de qualquer um de nós. A Bíblia Sagrada diz que não existe nada, nem o diabo é tão enganoso quanto o teu coração, por isso não encontremos lá nenhum recurso para tratar com ninguém e para fazer nada. Não é o teu coração confiável para isso. Precisamos buscar no Espírito o que é que Jesus faria. Ele continuaria nessa estrutura? O que é que Jesus faria nesse lugar? Faça, meu irmão. Não procure recursos no teu coração para nada que venha de Deus, porque não está lá. As coisas de Deus estão no teu espírito. Aquilo que vem do alto está no teu espírito. O depósito de Deus não é o coração humano. O depósito de Deus é o espírito humano. É o nosso espírito que testifica com o Espírito de Deus. E aí reproduzimos as obras de Deus. Nenhum dos frutos do Espírito é passivo. Nenhum dos frutos do Espírito acontece naturalmente. Tudo tem que ser com muito suor e muita lágrima, senão não vai dar. É por isso que ele disse: aquele que vencer vai estar comigo lá. É uma luta diária. E qual é o problema da letargia? É que nos impede de lutar. Nós não estamos mais fazendo nada, não estamos mais empenhando força, não estamos mais dedicando nenhuma energia para sermos cristãos. Estamos vivendo de qualquer maneira. Então essa é a ideia. Precisamos tomar cuidado. E um agravante agora. Levando em consideração tudo isso que nós dissemos, temos um agravante. Um agravante considerável. Mateus 24, 37 fala o seguinte: e como nos dias de Noé,
assim será também a vinda do Filho do Homem. Qual é o agravante? Ele já está chegando. E vai pegar a igreja de calça curta. Vai pegar a igreja despreparada. Vai vir e encontrar uma igreja arrogante. Vai vir e encontrar uma igreja desprovida. Jesus manifestou essa preocupação lá atrás. Diz o seguinte: porventura, quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé na terra? Jesus está voltando. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, eles bebiam, eles casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vigiai, pois, 24 fala, porque não sabeis nem a hora, nem o dia em que o Senhor há de vir. Então, o problema dessa doença hoje é que os sinais já estão aparecendo, a trombeta já está tocando. O problema de adoecer com essa doença agora é um problema iminente, um perigo iminente. Está chegando. A figueira já está florescendo. Nós interpretamos o tempo e nós já conseguimos interpretar. Jesus está voltando. Quando ouvires falar de guerra, de rumores de guerra, de doenças, de praga, de fome, quando ouvirmos falar de pai contra filho, filho contra pai, está tudo aqui na minha televisão, assisto todo dia essa palhaçada. Jesus está voltando. Igreja, despertem-se, porque não é hora de adoecer dessa doença, não é hora de enfraquecer. Nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriariam. Não é hora de perder o amor, não é hora de fraquejarmos nessa tarefa, porque é só isso que importa para a igreja. Nós precisamos amar, e amar como o Senhor nos amou. Se nós perdemos o primeiro amor, nós perdemos tudo. Precisamos retornar, precisamos nos humilhar. O meu povo que se chama pelo meu nome, ele deve se humilhar e orar e nos arrepender dos nossos caminhos e retornarmos, irmãos, ao propósito primeiro de Deus. Igreja amada do Senhor, a boa notícia é que é possível. A boa notícia é que Ele ainda não voltou. A boa notícia é que Ele ainda é o nosso advogado. Essa doença, ela veio para a morte. Quando Ele disse, não, essa doença não é para a morte, mas era para a glória de Deus. Essa doença é para a morte. A letargia é uma doença fatal. Ela não leva desaforo. Fraquejou, ela te derruba. E nós vemos isso acontecendo em larga escala entre as fileiras dos exércitos celestiais. Nós vemos os crentes fraquejando e adoecendo. Nós vemos a caminhada do cristão, eles caindo na beira do caminho. Nós vemos os cristãos sendo derrubados por essa doença aos centenas e aos milhares. Estamos achando que a graça, nós discutíamos hoje numa festa que estávamos, algumas pessoas da igreja, dizíamos o seguinte: muitas pessoas saem de igrejas com doutrinas severas, quer dizer, com usos e costumes severos, não é doutrina aquilo, e se achegam a igrejas como a nossa, que não tem usos e costumes tão severos, e desviam. Muitos saem dessas igrejas repressoras e quando chega num lugar como esse, que não tem ninguém que fica vigiando a roupa que veste, que não tem ninguém que fica vigiando se está usando bermuda, se está jogando futebol, desviam, porque confundem a graça, a liberdade com libertinagem. E deixa eu te dizer uma coisa, irmão, a graça não cobre tudo. Deixa eu te falar uma notícia muito importante.
o evangelho é conquistado na força. Se não houver dedicação do seu lado, não vai rolar, meu. Não adianta. Fazer parte de um corpo, de um grupo evangélico, não vai resolver o teu problema. Dizer que era amigo de tal e de fulano de tal não vai dar certo. Filho de crente não é neto de Deus. Nós precisamos ver como anda a tua fé. Nós fizemos aqui na igreja uma dinâmica. Irmãos de oração. Dividimos a igreja toda em grupos de 3. Juntamos 3 pessoas. Chamamos isso de irmãos de oração. Você pode me ajudar a orar? Você pode me ajudar a ler a Bíblia? Irmãos de oração, chamamos isso. Toda a igreja foi dividida em grupos de 3. Encontramos um sucesso enorme nessa dinâmica. Sabe aonde? Entre os novos convertidos. Entre os mais recentes na igreja.